Salve, galera! Como é que estão todos vocês? Estamos aqui de volta com mais um podcast Games Latam, o maior podcast da indústria game no Brasil. E tô aqui junto com o meu amigo, que apresenta junto comigo sempre aqui, o Batata, né? Como é que tá, Batata? Tô bem feliz aqui mais uma vez com essa nossa parceria que está acontecendo da Games Latam com o BBS Podcast, que de cara que eu já falo, pessoal, o BBS Podcast acontece toda quinta-feira às 19 horas no canal da BBS, que é onde nós estamos fazendo também as transmissões de jogos, para você que quer conhecer e tudo mais. É um grande prazer estar aqui contigo, aprendendo muito, sabia? Tô aprendendo bastante contigo, com o pessoal que vem aqui, tá sendo bem legal. Digo mesmo, né? Porque essa junção dos podcasts aqui da Games Latam e da BBS tá promovendo aí também algum conhecimento que eu não tinha aqui em relação aos streamings, que vocês fazem aí 24 horas praticamente. Sim, 24 horas, madrugada, de segunda a segunda. Tá a Albi aí também, a Albi que Albi, esteve lá visitando a gente. A Mana, a Line, o Calvo também da madrugada, que é um grande sucesso. É Bonfa ou é Bonfá? Bonfazinho. Bonfá. Pode chamar de Bonfa. A gente chama de Bonfazinho, você pode chamar de Bonfas. Varia, ele atende por qualquer nome. Bom. É bom, já deu, já é o bom, né? exatamente. É o bom. E deixa o like, pessoal. Sempre bom lembrar isso, pro pessoal deixar o like, é muito rápido. É isso aqui, ó. Esse tempo, ó. Velocidade que é. É rapidinho, tranquilo. Se inscreve, compartilha. Deixa de preguiça. Para de preguiça, gente. Deixa o like aí que você é bom. Você assiste. A gente tem aí milhares de visualizações, sempre todos os vídeos. Mas você tem preguiça de apertar no like, compartilhar, comentar, nem que seja pra xingar a gente, vai levar né? 3 segundos, nem que seja pra falar da nossa bela aparência. Estamos muito alinhados aqui, de altíssimo garbo e elegância, para receber convidados. Eu tô mais curvilíneo, não tô tão alinhado. Não, você tá bonito até. É? Até que sim. A minha mãe acha também. Mas são dois já, né? É, eu e tua mãe. Que nem a mulher. A mulher também não me acha mais tão bonito como eu era quando mais jovem. Olha só, mas vamos subir o astral aí, porque você vai anunciar agora os nossos convidados de altíssimo garbo e elegância aqui. Deixa eu pegar minha colinha, né? Tu sabe como é que é, velho, não decora as coisas de cabeça. Já vamos dizer, esse tempo dele pegar a colinha é o tempo de você deixar o like. A gente tem que insistir nisso porque o pessoal esquece, pô. Sim. Quer ver, ó? Sim. Olha aí, a gente tá com esse super time aqui. Um já é figurinha carimbada já, né? Tá sempre, praticamente quase todas as nossas gravações. Nosso professor Hamilton Nobre, diretor executivo da Ebara, distribuidora de produtos lotéricos. Nós temos também aqui acompanhando ele hoje. E o papo hoje vai ser bom. O papo vai ser bom. Indústria de loterias. Promete. Nós temos aqui também o Ricardo Amado Costa, presidente da Febralote. E também o gringo mais querido do Brasil, tanto da indústria de loteria quanto da indústria game, né? Roberto Quattrini, que hoje tá... Eu não sei como é que você está se apresentando hoje aqui. Eu tenho você como ex da IGT, né? Que tem a ver com a indústria de loterias, né? Mas, enfim, vamos começar contigo aí, Quattrini. A gente tem aqui uma dinâmica inicial, né? Do convidado, no primeiro momento, se apresentar, dar uma prévia dessa empresa. E, poxa vida, eu acredito que vocês tinham vida antes do mercado também de lotéricas, né? Então, contar como é que caíram nessa vida aqui. Então, Roberto. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Ricardo, com o Hamilton, grandes professores da indústria de jogo e da loteria do Brasil. Você falou correto, eu trabalhei na IGT até março de 2025, uma nova aventura está nascendo, vou ser, como se fala, conservador, escaramântico. Não vou falar qual, mas prossimamente sarà... Já está tudo feito, falta só a assinatura, então... É um segredo que será revelado no próximo episódio. No próximo episódio, exatamente. E como entrei neste mercado? Eu comecei a trabalhar na telecomunicações, na Itália, fui um período muito curto na Inglaterra com Vodafone, voltei para a Itália, fui para a Venezuela com a TIM, e depois comecei como diretor comercial da Lottomatica Itália. Em 2011 me mandaram para o Brasil para começar a desenvolver o mercado brasileiro. E aqui estou. Fizemos uma parceria em 2013 com a IGT e a Ebara para tocar a loteria de Rio de Janeiro. Ganhamos depois a Lotex, mas desafortunadamente a pandemia começou e tivemos que largar a presa. E ganhamos a loteria de Minas Gerais em 2023. E minha aventura, vamos dizer assim, finalizou em março de 2025. Achei que era junto o momento, depois de 19 anos com a EGT. Pois é, eu ia dizer uma aventura longa, né? Aventura longa. Encontrar um novo caminho também, porque o mercado brasileiro, proximamente vocês irão a descobrir, o mercado brasileiro se está evolvendo muito.
a loteria está evolvendo-se muito, então achei que era o momento de dar um passo à frente e manter-me no mercado brasileiro de jogo e loteria, mas em uma posição com uma empresa diferente. Então, eu estou Show aqui. de bola. E para mim é um prazer estar com você, como eu falei, Prazer com é dois todo grandes nosso. amigos e grandes mentores da indústria. 3 professores aqui, né? É. Hamilton, novamente aqui com a gente. Prazer estar com vocês, principalmente junto de 2 grandes amigos. Acho que se considerarem aqui o tempo de loteria, tem quase 100 anos na mesa aqui. Né? Se somar, tem quase 100 anos de loteria na mesa aqui. Né? Mas brincadeiras à parte, enfim, tal. Mas loteria, eu acho que é tão antigo. Enfim, jogo do bicho tem mais de 100 anos, né? O conceito de lotérica também, de loteria, digamos assim, no Brasil, né? Loteria é milenar, né? Na realidade, no Brasil, Milenar, as né? loterias oficiais da Caixa, se não me engano, foi em 1962, com o lançamento da Loteria Federal. Mas, assim, eu tenho muitos anos na indústria, eu estou há 31 anos na indústria, comecei a minha carreira lá no Jockey Club Brasileiro, e aí depois fui para a Ebara, estou na Ebara há mais de 20 anos. A Ebara foi uma das precursoras aí do lançamento dos produtos de loterias no Brasil. A gente teve muito êxito nas operações da Loterge. Hoje eu transito um pouco aí na indústria, já transitei por vários caminhos e hoje eu transito na indústria como consultor e fazendo aí, desenvolvendo alguns produtos e estudando bastante o mercado e principalmente a questão regulatória aí que a gente modestamente contribuiu um pouquinho aí para a gente ter chegado onde chegamos. Ele fez grande produto, ele criou o trem das 11 da Loteria de Minas Gerais para a GTA Scientific Game. Estamos aí. Uma das coisas que a gente gosta de brincar nos momentos vagos, criar produtos. Legal. E o nosso mestre, Ricardo. E aí, Ricardo, o que tu nos conta? Bom, em primeiro lugar, também é uma honra para mim compartilhar a mesa com o Roberto Quattrini, com o Hamilton Nobre, amigos de longa data e pessoas com quem eu compartilho muitas experiências. Eu sou lotérico há 41 anos, mais exatamente desde março de 84. Tá? Eu não era nascido, tá? O Hamilton, dos 100 anos que o Hamilton falou, ele tem 31, eu tenho 41, então eu sou mais experiente que ele. 19, estamos em 94, não chegamos a 100. A Febralote passou por eleição ano passado e a nossa chapa foi a vencedora. Nós temos o desafio aí de conduzir a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas por 4 anos. É um desafio muito grande em função do novo momento que o jogo vive no Brasil. A Caixa Econômica não detém mais o monopólio, ela já encontra uma concorrência acirrada, a rede lotérica precisa se reinventar de alguma maneira, então o desafio é grande, mas a vontade de trabalhar é maior ainda. Legal. Sensacional. Muito. Rapaz, e O assim... que tu quer saber? Cara, eu quero... Porque vocês falaram que juntando aí tem muita experiência, né? Eu queria saber, por exemplo, para uma pessoa que quer entrar nesse mercado das loterias, que quer começar agora, na atual circunstância, com a regulamentação como ela está, com os desafios que tem agora, também com as questões tecnológicas que com certeza são diferentes de quando vocês começaram, para o que tem agora, assim, quais conselhos vocês dariam para a pessoa que quer adentrar esse mercado nesse momento tão pungente que e efervescente? Quais seriam as dicas? Bom, na realidade aqui a gente tem algumas esferas de operação de loteria, tá? Vamos falar assim, falar dos mais tradicionais, vamos falar de loterias estaduais e de loterias eventualmente até de discussão de loterias municipais, tá? Uma coisa que a gente diz que o mercado de loteria é um mercado muito específico, é um mercado muito pré-definido, tá? Então a experiência nele é um dos pré-requisitos para uma boa operação. Até para evitar aventuras e para evitar evitar ocorrências que efetivamente não saiam a contento. Então, sempre quando a gente fala de loteria, tá? Então, algumas exigências de qualificação técnica são absolutamente necessárias. Tá? Já ter feito, obviamente que o processo evolutivo ele é muito importante, ele é fundamental. Você não pode ficar
parado no tempo, e aí os novos modelos que aqui no Brasil se chama de loteria, aposta de cota fixa se chama de loteria, é um sinal muito claro que o mercado está se modernizando. Então, a primeira recomendação, tanto para um órgão de governo quanto para operadores, se não tem experiência, pelo menos esteja junto com quem tenha esta experiência, porque evita muito erro e evita muito risco na operação. Gostaria, concordo com o Hamilton, e para quem entra, um novo operador, uma nova pessoa que quer fazer empreendedorismo na loteria, uma das fases fundamentais é se informar bem e fazer um business plan bem feito. A gente vê muitas, não quero ser negativo, mas não sei como definir, muito aventureiro, vamos dizer assim, que afinal perde dinheiro, da um lado. Acaba se frustrando, né? Acaba frustrando a operação. E, da outro lado, também os estados são aventureiros. A loteria, os estados têm, que ainda mais a Bet, a loteria é um produto onde o custo industrial deste produto é o prêmio. O imposto tem que ser um imposto calmierado, porque a loteria é um produto de volume, exatamente como a Bet. Então, um imposto alto de um total de venda baixo é baixo. Não permite a loteria crescer. Um imposto baixo de um volume de venda alto dá um resultado alto para o Estado. E também um imposto baixo, vamos estar claro de uma vez, ajuda a combater o jogo ilegal. O que o governo, por exemplo, o governo brasileiro não entendeu, mas entendeu muito bem o governo brasileiro. Vamos dizer que foi a política brasileira. Não vamos dar a culpa só no governo. Não entenderam que dar um imposto de 12% na Bet significa manter vivo os ilegais. Quem está fazendo bem, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro reduziu a 5% do GGR imposto. Minas Gerais, na loteria, deu um imposto de 12% do GGR. São Paulo, 35% do GGR. Estes são erros por parte dos governos, por parte das empresas que estudam a licitação pelo governo, que são erros macroscópicos. E que depois dão vida a perda de tempo, a atraso, e não dão vida à arrecadação. Então, Isso, não, e pior é que agora se ouve falar de aumento de carga tributária das apostas de cota fixa que acabaram de ser aprovadas há 6 meses atrás. Isso aí é um, assim, Seu Haddad, contraria, né? assim, acho que independente de quem seja, isso contraria uma coisa chamada segurança jurídica. Né? Então, se faz um investimento, faz um business plan para depois, né? Que alguém pague. Mas né? assim, sim, mas todo mundo lembra da fábula da galinha dos ovos de ouro, né? Estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro. Pois então, porque, enfim, a indústria bet acabou virando o bode expiatório para tudo, né? Estão batendo nas bets lá com CPI e, ao mesmo tempo, querem utilizar as bets para tapar os furos deles de economia, né? Então fica muito doido. A pergunta que o Batata fez pra gente aqui agora há pouco seria mais em relação à pessoa abrir uma casa lotérica, né? Sim, também. Também entrar nessa indústria e coisa e tal. Legal. Mas até uma ignorância minha, mas eu quero também tirar uma dúvida. As casas... as secretarias de loterias estaduais, né? No caso que os senhores já trabalharam, já gerenciaram, enfim. Antigamente eu me lembro muito bem que tinha loterias dos estados. Loterias mesmo, né? Enfim, eu jogava ali. Eu me lembro no Rio Grande do Sul, tinha a loteria do Rio Grande do Sul lá, loteria estadual, que morreu, né? A Loterge, eu vou falar da Loterge, porque a Loterge, na minha opinião, é a secretaria lotérica que mais brigou contra a federal e se manteve, está aí firme. A Lenge também. Sim, também, mas a Loterge está sempre mais evidências, digamos assim, até na mídia, né? Porque
os presidentes que por lá passaram, hoje está o Azenclever, enfim, sempre foram muito contundentes, né, de ir à mídia, de defender a Lotterg, enfim, porque tem um trabalho social também muito grande lá no Rio de Janeiro. Mas eu também não vejo muitos produtos da Lotterg. Eu vejo a Lotterg hoje mais como uma secretaria de fato que defende muito as apostas, mas que hoje está mais voltada na regulamentação das bettings, né, a nível estadual, logicamente, com quem tem a licença lá com eles, do que com um produto lotérico mesmo em si, né? Eu não vejo casas de loterias estaduais, digamos assim, né? Porque não pode utilizar a mesma franquia que é da federal, no caso, né? Vamos lutar para isso. Ricardo, fala aí da parte do lotérica, eu falo um pouquinho de lotérica. Tá, vamos lutar para isso. Para um empresário, para um cidadão entrar no mercado de loterias da União Explorada, ele tem duas alternativas. Ou ele compra um CNPJ existente, ou seja, compra uma casa lotérica atual, e aí é um processo de transferência dentro da Caixa Econômica Federal, ou participa de uma licitação. Licitação não tem ocorrido mais, então o número hoje é 13.109 lotéricas no Brasil, então ele precisa comprar uma lotérica. O que é recomendável, o que é a casa lotérica hoje, ela tem 4 fontes de receita: jogos, não jogos, que são transações bancárias, o que a Caixa chama de negócios, que é concessão de crédito, financiamento consignado, habitacional, essas coisas, e agora uma quarta perna de receita que entrou, que é o marketplace, que é a venda do bolão num portal que a Caixa disponibilizou para o apostador. Tá? Então, assim, uma lotérica hoje equilibrada, ela como houve uma perda muito grande de receita de não jogos pela digitalização das pessoas, ela precisa ter pelo menos 60% a 65% da receita dela oriunda de jogos, de loteria, para ela ter o mínimo de viabilidade. Então, é um mercado complexo, é um mercado em transformação, tá? Mas, assim, a rede lotérica, a Febralote, vai lutar com a faca nos dentes para que a gente tenha acesso a todos os produtos legalizados, tá? Loteria estadual interessa, sim, para a gente? Claro que interessa, porque a origem da rede lotérica é o jogo e o futuro da rede lotérica vai depender de como que nós vamos estar inserido nesse novo mercado de jogo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Vocês têm um panorama do que vocês imaginam? Para onde isso vai, assim? Qual que seriam as prospecções para o mercado de jogo, conforme está indo aí? Deixa eu falar um pouquinho aí sobre as loterias estaduais. Tá? No Brasil, a gente sempre teve uma questão sobre uma insegurança jurídica muito grande em relação das loterias estaduais. Tá? Até 2020, era uma briga muito grande. Nós, durante toda a operação que tivemos na Lotterg, nós operávamos numa insegurança jurídica muito forte. Por quê? Porque a União entendia, através aí da Caixa e do Ministério da Fazenda, entendia que existia um monopólio da União para a operação das suas loterias. Por isso que as loterias estaduais não se desenvolveram ao longo do tempo. Tá? O maior expoente foi a Lotterg, porque a Lotterg adotou um modelo de, entre aspas, terceirização da sua operação e contratou uma empresa como a Ebara, assim, é difícil falar em causa própria, mas contratou uma empresa experiente, tá, que operou durante quase 3 décadas, tá, e acabou se transformando no grande expoente das loterias estaduais do país. Tá. Então, obviamente que foi um conjunto de fatores, mas o principal deles foi ter escolhido terceirizar a operação para uma empresa privada no início dos anos 90. Exato. Dos anos 90 para cá, se extinguiram muitas loterias estaduais, inclusive. Exatamente pela falta de segurança jurídica. Tá? Somente quem teve a consistência de uma operação sólida por muito tempo conseguiu sobreviver. Tá? Então, só tinham 5 estados que operavam loterias até 2020, quando teve a decisão do Supremo. Quando teve a decisão do Supremo, dia 30 de setembro de 2020, foi efetivamente uma confirmação de que os estados poderiam operar as suas loterias. Tá? Aí a gente já viu, de lá para cá, obviamente no meio da pandemia, acho que a gente teve uma dificuldade de retomada de alguns estados com velocidade em função da pandemia, mas de 2 anos para cá a gente viu movimentos muito consistentes no sentido de retomar as suas loterias. Então a gente viu
São Paulo se movimentando, a gente está vendo o Rio Grande do Sul se movimentando, Paraná foi um que já relançou, Tocantins, Paraíba, Santa Maranhão. Catarina. Tá? Então, hoje já se fala de vários estados já operando e de alguns estados em fase de implementação. Tá? Então, hoje o cenário é completamente diferente e principalmente porque se tem hoje a segurança jurídica, tá? E se possibilitou outra coisa que também é um grande diferencial, que é o modelo de concessão de longo prazo, que a maioria dos estados está propondo aí para o mercado. Aí você vislumbra o que nunca se teve no Brasil, tá? Porque você sempre teve operações da Caixa com as suas loterias praticamente monopolistas, tanto que você não tem lugar nenhum uma loteria de prognóstico que venha competir com os produtos da Caixa, tá? Mas isso jogou a Caixa também, entre aspas, no berço esplêndido. Tá? A Caixa está nadando sozinha nesse mercado. Tá? O Ricardo acabou de dizer que a Caixa já não tem mais um monopólio, exatamente porque tem as loterias estaduais. Eu, particularmente, acho isso extremamente salutar, porque é o que vai gerar a concorrência necessária para que todos os players façam o lançamento de produto, criação de produto e, principalmente, aumento de payout, que é o que falta para estimular novos apostadores. E agora sim, né? A pergunta que o Batata fez, o panorama assim, futurístico dessa indústria aqui no Brasil. Como é que vocês acham que vai a indústria? Onde vai a indústria? A indústria Porque hoje a gente também tem uma questão de que, como eu comentei antes, aí, com as secretarias estaduais, pelo menos. Não, e até com a federal também, né? Porque tá muito junto, né? Essa questão de loterias, né? Vamos falar assim, não lotérica, mas de loterias e bets, né? A própria Caixa também adquiriu uma licença para uma bet própria, né? E as estaduais hoje regulam as bets que estão explorando os estados, né? Enfim, como o Ricardo disse, não é mais um monopólio, porque está todo mundo explorando e tem essa segurança jurídica e tudo mais. Mas o que impacta isso na indústria de apostas, e aí eu englobo tudo, bets e loterias, para o Brasil? Qual é o futuro disso? O que vocês pensam que vai contribuir com a nação? Então, seguramente, os consumidores, os jogadores vão se beneficiar. Exatamente porque irá ter uma competição de produtos oficiais. Bet, casino, iCasino, máquinas de videoloterias, instantâneas, o que seja. E nesta competição irá ganhar quem oferece o melhor produto com o melhor payout. O produto mais atrativo, produto mais como se chama? Entregado, não? Emocionante. Então, seguramente os players, os jogadores, vão ganhar porque vão ter um aumento de oferta. Seguramente, ponto especializado como casa lotérica deveriam, acreditando no que é a estratégia do presidente Ricardo, ampliar oferta e se transformar em um ponto de jogo oficial, não só da Caixa, porque vamos lembrar, Caixa está erogando um serviço público através de uma rede lotérica exclusiva. Perfeito. Ma un servizio pubblico. O Stato também está erogando um serviço público. Então, o fato que a Caixa não abra ao serviço público de um Estado, de um ente da federação, vai morrer. Então, tarde ou cedo, os pontos de venda da Caixa irão a ser um centro de oferta geral. Também porque, vamos lembrar uma coisa, no tema da loteria, a loteria por que nasceu? Por causa beneficente. Precisava construir um hospital, precisava combater contra a pandemia, etc. Então, tanto as loterias da União quanto a loteria estadual têm um fundo de beneficência. Por exemplo, eu conheço muito bem a loteria de Minas Gerais. A loteria de Minas Gerais recauda fundo para saúde, segurança e educação pública. Mandaram 33 milhões de ajuda para
come loteria para Rio Grande do Sul, não enxete. Então, temos que lembrar por que existe a loteria, qual é o escopo principal da loteria. São obra beneficente, regulada pelo Estado, pela União. Então, o futuro que eu vejo é um grande, me passe a palavra, não quero ser negativo, mas quero ser positivo, um grande supermercado com grande oferta que poderá satisfazer os gostos de qualquer jogador brasileiro. E também com a próxima, se espera, legalização da 2234, ter também casino e tem também video bingo, sala de bingo, etc. Porque é como, olha, eu fumo e gosto de jogar. Seria como vetar a venda de cigarro. Faz mal. Faz mal, ok, faz mal. Mas eu não vi nenhum não fumante vivo. Não vi nenhum Highlander. Então, eu acho que cada cidadão tem que ter a liberdade de se entreter com o que ele gosta, se for lícito. E tanto a União, como falei antes, quanto os Estados têm que entender que tem que reduzir os impostos sobre estas diversões para não fomentar o jogo ilegal, que fomenta lavagem de dinheiro, criminalidade, etc, etc. Então, um pouco de raciocínio lógico, uma entrada soft, deixa o mercado regulado matar por si mesmo o mercado ilegal e depois, no futuro, a gente vê o que fazer. Pois é, matar o mercado ilegal, né? O mercado black. É uma luta. A gente já está numa dificuldade de manter o que está regulado. Né? Viramos o bode expiatório, né? Da mídia, principalmente. Né? Da mídia e também dos políticos. Né? Porque todo mundo bate na gente. Né? Está tendo uma CPI que, na minha opinião, é um circo, um palco. Né? Então, combater o jogo ilegal no Brasil, isso é uma obrigação, convenhamos, é uma obrigação das secretarias, é uma obrigação da União, né? Da SIGAP, no caso. Porque as empresas estão pagando ali pela concessão, estão pagando imposto, bem alto, inclusive. Segurança jurídica. Exato. Até aí tudo ok. Mas e combater o jogo ilegal? Como? Allora, perché esiste, io tengo il mio punto di vista che falei outra vez, depois deixou Milton, perché esiste il gioco illegale? Perché esiste una convenienza economica. Agora, no cenário nacional brasileiro, entre aspas, não considerando por um momento casino físico e video bingo e bingo, que estão em aprovação, tem toda essa possibilidade de jogo. Todas. Então, por que existe o jogo ilegal? Porque tem uma conveniência econômica a não pagar 35 milhões, a não fazer o KYC, a poder fazer publicidade, a poder pegar o dinheiro do apostador como eu quero. O governo, os políticos, eu não sei, a União, etc. Os políticos têm que entender isso. Se quer matar o jogo ilegal, tem que favorecer o jogo legal, mantendo firme a segurança jurídica. Grandes empresas internacionais que estavam chegando no Brasil, já escutaram falar, reforma tributária, imposto do pecado, vedação de fazer publicidade, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Opa, espera um segundo. Acabam de fazer a lei faz menos de um ano com todo o regulamento e já está modificando. Não, está sendo prejudicado mais quem está regulamentado do que o pessoal do Black Market. Exato. Na realidade, o que você tem no mercado? Tá? Assim, eu acompanho esse mercado há muitos anos e sempre foi muito difícil combater o jogo ilegal, especialmente nas operações físicas. Existe alguma experiência de todos os países regulados que tem, alguma que conseguiu de fato? É muito difícil você conseguir. Assim, é utópico você imaginar que vai acabar com o jogo não regulado. Isso é absolutamente utópico. Tá? O que tem que ser feito, e assim, hoje você tem instrumentos muito, muito concretos. Hoje o governo tem instrumentos muito concretos. Eu acho que ele está usando com moderação, deveria usar sem moderação, tá?
que é que eu costumo escrever que a única bala de prata que existe é asfixiar a atuação econômica através do combate à utilização do PIX. Hoje você tem na indústria uma característica que grande parte das transações vem através do PIX. Então, se você fecha a torneira do PIX, teoricamente você asfixia a operação. Você pode usar outro tipo de meio de pagamento? Pode usar cripto? Pode usar um monte de coisa. Só que isso, ao meu ver, vai deixar tão pequeno essa atividade que vai desestimular os grandes investimentos no jogo ilegal. Porque no jogo ilegal também tem os grandes investimentos. Tá? E é como o Roberto falou, por que eu, apostador, vou optar por um site ilegal se no ilegal não me pede para fazer KYC, se no ilegal, por não pagar imposto, ele pode praticar uma odd um pouco maior, tá? Se ele não exige que eu dê todos os meus dados, só com o meu e-mail eu entro lá e eu aposto do jeito que eu quiser. Então, existe um benefício pro apostador. Tá? Então, você tem que enfrentar isso. Tá? Primeiro, o que eu falei com a redução da publicidade, na minha opinião, isso é de uma burrice. Tá? Isso é de uma estupidez tão grande, você falar nisso 6 meses depois da regulamentação. Principalmente, eu vi algumas pessoas dizendo, não, porque na Inglaterra é assim. Na Inglaterra foi assim 25 anos depois da regulamentação, não 6 meses depois da regulamentação. Então, você precisa, no início de regulamentação, mostrar para os atores todos quem é legal e quem é ilegal. A partir do momento que você restringe o legal a poucas oportunidades de mostrar suas diferenças, todo mundo fica no mesmo balaio. Tá? Todo mundo tem a mesma referência. E aí a comunicação para o apostador, que eu sou diferente, passa a ser restritiva. Tá? Então isso é de uma burrice fora do comum. Tá? E com relação à operação de taxação, eu gosto sempre de deixar muito claro, tá? Existem cases já vividos. Tá? Se você pegar a experiência de Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? Que há muitos anos atrás fez um movimento muito simples. Ela baixou a retirada do Estado, diminuiu drasticamente e pegou toda essa diferença e jogou para payout. Tá? O movimento multiplicou por 6 vezes. Então, o movimento financeiro destinado para a loteria pós-modificação foi muito maior do que era antes. Por quê? Exatamente por isso, porque combate o jogo ilegal, dá satisfação para o apostador. Tá? É a mesma coisa hoje. Eu vi algumas reportagens da imprensa, assim, as pessoas estupefatas porque as operações de apostas esportivas estão girando 10 vezes mais do que as operações oficiais da Caixa. Isso é absolutamente natural. Não dá para comparar banana com laranja. Não dá para comparar um produto com 43% de payout com um produto com 97% de payout, como é o Aviator, o Tigrinho, seja o que for. Né? Então, a experiência que se está dando para o apostador é muito melhor, muito melhor, porque tem entretenimento, tem um reward, tem um RTP muito maior. Tá? Então, quando você dá experiência boa para o consumidor, ele vem. Por que a Mega da Virada vira uma comoção nacional? Porque tem prêmio. Né? Se o payout da Caixa fosse mais alto, teria uma Mega da Virada por mês, não uma por ano. É tão simples quanto isso. Eu tenho uma experiência empírica na Itália. Quando a Itália legalizou a maquininha, foi muito dura com a penalidade e muito baixo o imposto. As maquininhas ilegais desapareceram. Começaram a reaparecer nos últimos 4 anos, com o governo de esquerda, que começou a reaumentar o payout, o imposto, e a maquininha ilegal surgiu outra vez. E isso que é um produto físico, né? É uma máquina. Exato, que é um produto físico. Não, eu digo por conta aqui em relação ao produto online, né, da web, que, poxa, a gente sabe, o conhecimento de tecnologia que tem hoje em dia, que é muito fácil bloquear os cassinos blacks, independente de ser um método de pagamento, é uma forma. Talvez 50%. Né? Porque, enfim, pode pagar em cripto, enfim, cripto agora dá para ser também regulado, mas pode ter, enfim, tem outras formas pode apostar como se estivesse fora do país, enfim. Mas, vamos pegar um exemplo também agora lá do Reino Unido, né? Na Inglaterra, por exemplo, eu quero ver alguém conseguir entrar em qualquer site de cassino que não seja os regulados. É quase que impossível. Na Itália também, não consigo. Exato, na Itália também, em Roma é quase impossível.
né? Mesmo tu tentando usar um DNS diferente, enfim, uma outra forma de um VPR, enfim, tal, tu não consegue, porque até os VPR são bloqueados, né? Então, por que isso não tem aqui no Brasil, né? Por que não se investe nesse tipo de tecnologia? Porque o Estado ele cobra tanto isso dos cassinos, mas só que quem tem que promover isso é o Estado. Não, deveria ser o mesmo governo, porque é o Estado, porque ele tem o primeiro Estado interesse que eu digo em geral, o em governo. proteger quem está pagando e dando segurança política e em golpear quem não está pagando. Então, Medidas restritivas só podem vir do Estado. Medida restritiva não pode vir do particular, porque senão vira briga de concorrência. Sim, mas tá liberado praticamente. Eu sei, mas eu acho que independente do seguinte, quem deve combater o jogo ilegal através de medidas restritivas de tirar site do ar, só pode ser o Estado. Não pode ser isso ser cobrado do particular. O particular não tem o poder de fazer isso. Quem tem o poder de fazer isso, que teoricamente deveria ter o poder, mas já declarou que não tem condições, é a Anatel, que é um órgão vinculado ao Estado brasileiro. Então, somente ações governamentais que farão com que o combate, obviamente, que bons produtos regulados também é ótimo, mas somente ações coercitivas só pode vir da parte do governo, dos governos. Vou até... Em paralelo, reduzir a barreira de entrada para a operação lícita. 30 milhões, faz uma por 10 em vez de 3 por 30. É que também a gente não tem... Baixa isto 12 a 5 Meu por Deus. os primeiros 5 anos. Com certeza, isso já ajuda muito. Mas me desculpem até o pessoal que nos assiste aí, que tem, a gente é muito forte dentro do B2B, enfim e tal, mas as nossas associações também são muito fracas, né? Que deveriam estar brigando. Deve ter modificações, mesmo que passou 6 meses. Ok, deve ter modificações? Pode ter. O exemplo que você falou, há 20 anos atrás o imposto era diferente, as exigências eram diferentes, coisa e tal. Tudo bem. As exigências que se fazem hoje é para digamos, para o mercado de hoje, na verdade, né? Então, se ela acontece rápido porque a internet é todo dia, entende? E também se está utilizando modelos e experiências de outros países regulados que, né, como você disse, na Itália hoje tem, antigamente não tinha, enfim, tal, mas a nossa regulamentação aqui no Brasil, ela é bem recente, mas ela está muito embasada no que está acontecendo no contexto de apostas no mundo todo. Né? Então, ter essas modificações hoje, eu até concordo que deva ter. Só que também nós deveríamos ter, até no fim está eu dando palestra aqui, em vez de perguntar. Mas eu acho que, eu falo isso com vocês, com o Liberale, porque são 3 pessoas que estão sempre discutindo categoricamente em cima disso. Né? O Abilton mesmo, eu digo que é nosso lanceiro, né? Nosso escudeiro lá na frente. Né? Eu falo isso porque modificações desse tipo poderiam estar sendo solicitadas diretamente dentro da indústria, através das associações, se for o caso, não de uma operadora diretamente. Né? Como, por exemplo, a Anatel é responsável pela internet no Brasil por esses bloqueios. Poxa, por que então uma parcela desses recursos de imposto não é destinada à Anatel? Porque a Anatel diz, não, nós não temos recursos financeiros, não temos recursos tecnológicos para estar implementando esse tipo de coisa. Então por que não seja uma modificação, né? Uma sugestão até para associações? Uma parcela desse imposto que se paga, então se entregue para a tecnologia do Estado, para a Anatel, para que essas coisas sejam efetivamente executadas. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre a associação, porque eu fui o precursor da primeira associação. Hoje nós temos 6. Tá? Então, o fato que quando você tem 6, você não é representado por absolutamente ninguém. Exato. Tá? Então, você tem que ter uma associação que represente a indústria, não que represente o interesse de determinadas empresas, infelizmente. Exato. Algo centralizado de então, uma liderança. Essa é uma das questões. Então, hoje, infelizmente, nós não temos uma interlocução única, forte, consistente, para esclarecer. Porque eu acho que o que falta é esclarecimento. Porque o que está sendo feito é por falta de conhecimento. O que eu costumo dizer é o seguinte: enquanto todo mundo, principalmente a imprensa, não entender a diferença de turnover, GGR, cash-in, cash-out, não pode escrever a respeito. Precisa conhecer como funciona a indústria para poder se manifestar e para poder cobrar. E eu vou além, Milton. Eu acho que não pode nem presidir uma comissão de CPI que trate sobre isso. Isso estende-se também para os nossos parlamentares. Exato. Não, o que falou Hamilton é fundamental. Unificação das associações. 6 não serve de nada. Quando eu era GT,
fui interpelado por todas as. Estava entrando na primeira, depois pipocou a segunda, depois pipocou a terça. Então, onde vou? Não fui em nenhum lado. Ou então fazer como muito operador da fazenda, ele está sindicalizando, não, né? Se associando em todas. Tá, mas não tem, depois não tem relevância. Mas vira um salve-se quem puder também, né? Tá, então, assim, dessa forma, vira-se, assim, essa indefinição é muito ruim para o setor. Tá, muito ruim mesmo. Vira Primeiro, um o que salve-se pra quem precisa se puder. definir é o seguinte: as associações precisam defender as indústrias. Não podem ser feitas para defender empresas. Tu acha que tem que ter, uma apologia aqui, teria que ter uma CUT das associações, não, uma tem central que ser única das uma. betings. Não, da assim, Bet. pode ter mais de uma. Assim, Jogo não sei e o quê, mas assim, loteria, una. Como é a Febraloto? Mas na realidade é o seguinte, precisa ter uma interlocução setorial, não uma interlocução empresarial. Obviamente que as empresas têm toda a legitimidade de constituir as suas associações e brigar pelos seus interesses particulares, tá? Mas hoje o que a gente precisa para se defender como indústria é uma associação que defenda a indústria. Tá? Porque, como você diz, a gente está apanhando, tá? A gente não sabe nem... Do nosso lado, o exemplo. Todo da mundo está Febraloto, fazendo. Né? Este é um a exemplo. maior força, é uma só representa a loteria. Não tem outro Una. jeito. É uma interlocução. Quantas empresas, quantos setores industrial você conhece que tem um sindicato? No Brasil. Eu acho que independente do que seja. Se, Bom, então, se isso o é um Ricardo exemplo não a ser estiver seguido. fazendo um bom trabalho, troca o Ricardo e bota outro. Mas é uma interlocução. Mesmo as centrais sindicais, acho que tem umas 3 no Brasil, né? Força, sei lá, eu me lembro da CUT. Esquerda, direita, centro, Sei lá, arriba, baixo. tem 3, também, que já complica, né? Deveria, sei lá, essa nossa lei também, ela dá a liberdade disso, né? A gente tem muita liberdade de direito de expressão para quem está do lado do rei. Né? Então, pode se ter de tudo, mas, na verdade, não se tem nada. Então, realmente complica. Essa própria CPI que está acontecendo, e aí eu queria... A gente está chegando quase no nosso finalzinho, aqui temos mais 10 minutinhos, mas acho que dá tempo da gente abordar aqui também um pouco dessa questão da CPI, que está um palco de reeleição política, sei lá, de qualquer outra coisa, porque de realmente poder fiscal, poder policial, poder de investigativo que tem uma CPI, né, que é algo altissimamente sério, que deveria estar sendo feito, não está sendo feito, está sendo só, na minha opinião, né, feito lá uma promoção dos políticos que estão lá, com pessoas que também não tem nada a ver com a indústria, que são prestadores de serviços de marketing, né, os influenciadores, eles não são do organismo do negócio. E isso vem prejudicando bastante a imagem da nossa indústria. Queria saber o que vocês têm de opinião mais ou menos sobre isso. Na realidade é o seguinte, o instrumento da CPI é um instrumento legítimo e que deveria, o saldo dele, deixar um legado para o que está se investigando, né? Mas partindo da premissa que o objetivo principal deveria ser, tá, o ataque, criar instrumentos para combater as adversidades que a atividade traz, e a gente sabe que o jogo traz adversidade. Ninguém que defende o jogo ilegal procura dizer que não existe, mas o que a gente diz e afirma categoricamente, tá, que os grandes problemas ocasionados na atividade, a grande maioria é causado por operações ilegais. Tá? Tem problema de comunicação com sites legais? Tem problema de comunicação. Mas a lei já determina, a 14.790, e as portarias já dizem efetivamente o que pode e o que não pode ser feito. Tá? Então você tem instrumentos para coibir isso. Tá? Então o que a gente ouve de excesso de influencer, de comunicação inadequada, a grande maioria atualmente vem do mercado não regulado. Então a CPI deveria se focar em quem está comunicando para o mercado não regulado, não para o mercado regulado. Você quer coibir algum excesso de um influencer? É simples, já existe um instrumento dentro da legislação. Tá? Então bastaria fazer o que está previsto na legalização para resolver. Mas, obviamente, que lá é um ambiente político, tá? E os objetivos não são
a solução das questões. Basicamente, o que mais dá repercussão. E aí, atrás disso, que vai. Então, acho que a minha leitura é essa. Está em contra da proibição da publicidade aberta, CP, porque passa a qualquer hora. Estão fazendo publicidade aberta. Sim. Mas também aí tem esse decreto, né? Que enfim, Recente agora. Né? Ele está valendo já, vai para aprovação na Câmara, enfim. Vai à Câmara, né? Já passou no Senado, foi aprovado no Senado, toque de caixa no mesmo dia, foi aprovado na comissão de manhã e de noite foi no plenário do Senado. E assim, eu não sou pessimista, mas vai ser aprovado na Câmara. Você acha mesmo? Com certeza. Por causa do clamor popular, de toda a papagaiada? A indústria, cara. A indústria não está falando a linguagem que o povo entende. Tá? Caramba, mas isso aí... Eu tava numa esperança. O que é a definição de influencer? Eu sou influencer, então. Você é influencer também? Enfim. Não, cara, mas eu entendi o que você está falando. A comunicação do outro lado está muito mais forte, porque é um negócio simples, assertivo, as pessoas, a demonização, ela está muito clara na cabeça das pessoas. E você não tem ali gente que consegue defender com clareza e de uma maneira que chegue ao povo. Então, mas eu estava tentando ser otimista, cara, justamente porque é um negócio tão recente, vai gerar toneladas de emprego, já está gerando bastante emprego, é uma grana que, o governo está se beneficiando dela muito, né? E vai se beneficiar mais ainda. 160 bilhões já nesse primeiro semestre e mais de 120 mil postos era de isso. empregos. Eu tava me apegando nisso aí para falar. Eu acho que os caras não vão passar, não. Mas agora... se a associação de categoria não estão fazendo o trabalho correto, se unificando, pegando uma assessoria de imprensa correta, fazendo pesquisa, comunicando data, convencendo o povo brasileiro que é uma empresa saudável. Sim, sim. Mais do que isso, a indústria não entendeu a gravidade do problema desde o ano passado. Achou que a regulamentação já era suficiente e não fez o trabalho que tinha que ser feito. Ao meu ver, deveria ter começado no dia 1º de janeiro uma campanha maciça de todos os operadores legais sobre a importância de jogo responsável. Sim. Tá? E não foi o que a gente viu. E não é só isso, mas é claro, com clareza, acessibilidade, simplicidade, mostrando dados, tudo bonitinho assim, mostrando que isso aí que você falou, as pessoas têm que tratar isso como uma diversão, como um entretenimento. Acima de tudo, é entretenimento. Mostrar que também todo mundo aqui é contra essas pessoas que fazem a campanha de um jeito irresponsável, de um jeito imbecil. Tipo, olha aqui, você vai ganhar 10 mil reais no Tigrinho. Isso não existe, cara. Isso não, sabe, não dá pra manter dessa forma. Mas assim... fiquei bolado agora com o que você falou, porque, realmente, eu tava contando, Ale, eu tava aqui todo otimista, não vai passar. Só que você falou de um jeito que parece o cara do Titanic, sabe? Quando vai batendo no iceberg, a gente bruxo. Então... O Hamilton ficou junto da orquestra ali. Tocando o piano. Hamilton, o sincero. Eu sou absolutamente realista. Caramba, gente, cara. Eu sou absolutamente então realista. Então vai passar mesmo. Acho que a gente tem que, obviamente, espero que se trabalhe, se convença os deputados que o movimento é equivocado. Sim, sim. Tá? O que eu usei o termo burrice tem que chegar no ouvido dos parlamentares. Burrice é mais Você acessível. está fazendo mal para o país fazendo isso. Tá? Atacar um influencer que faz uma coisa errada, penalizar uma empresa que contratou um influencer e não conseguiu controlar, faça a lei que tiver que fazer. Restrição, o que eu digo é o seguinte, o que deveria estar sendo discutido agora? Qual é o percentual da publicidade deveria ser destinada a jogo responsável? 10, 20, 30, 50%? Ok. Faça a publicidade, agora no mínimo X% vai ter que ser comprovadamente feita para jogo responsável. Ok, aí era uma discussão absolutamente pertinente. Agora, igualar todo mundo quando ainda se tem 2, 3, 4, 5 mil sites ilegais operando e que se especula que ainda está em 50 canalização, é de uma burrice extrema, porque a canalização vai diminuir assustadoramente a partir do momento da proibição da comunicação. Então, se vai acabar, se vai passar, né? Foi um prazer conversar com você. Prazerzão. Não, cara, assim, se vocês leram bem a lei, os ex-atletas vão nadar de braçada. Pois é, não, mas o que está, na minha opinião, até friamente, juridicamente analisando ali o que está escrito nesse decreto, que não tem uma definição correta ou bem definida do que é um influencer. Não tem.
Não tem, porque mas aí- daqui a pouco O problema é que coisa. uma quando empresa não tem, jornalística, como a nossa, por exemplo, basta ele pode chegar e acabar dizer sendo que taxada da mesma forma. tem Com mais de certeza. 10 mil seguidores é influencer. Basta ele chegar e dizer isso. O que é a definição de influencer? Porque é online, por exemplo, então, nós somos uma empresa jornalística. A Games Latam, constituída empresa jornalística. A BBS, constituída empresa jornalística. Entretenimento, In- sim. de entretenimento, mas também de levar Jornalismo, informação. sim, informação. Aqui com a gente, né? A BBS está aqui levando. Sim. Né, isso aqui é uma Wikipédia do iGame. É. O único canal não é desmerecendo o canal de ninguém, enfim, tá, mas é um dos poucos canais, não vou dizer nem o único, mas Sim. um dos poucos canais que nós temos hoje de YouTube, né? Que leva informação, que leva esclarecimento, que registra a história de cada uma das personagens que atuam no Brasil. Sim. Entende? Então, a qualquer momento, isso pode ser taxado como influência. Entende? Então, essa é a preocupação que a gente tem. Desculpa, será? Hã? Aí, ó, de novo. Desculpa. Ó, Então vamos Titanic. embora mesmo. Agora vamos, Batata. Desculpa. Mas Não, mas... discutido na comissão e aprovado no mesmo dia no Senado, são poucas as leis que não passaram depois na Câmara. É. Alguém está ganhando com isso, tu pode ter certeza. O mercado ilegal. Não é só isso. Tem, Em off eu falo. Tem lobbies aí, tem lobbies. Em off aí. você fala? Em off eu falo. Obrigado, cara. Se você quer saber sobre esse segredo, Bota lá aí. adicione nosso amigo Hamilton Nobre nos links da sua rede social que vai estar aqui na descrição de todos os nossos 4 amigos. Eu vou aproveitar aqui agora até porque infelizmente é um papo que a gente foi uma podia aula, hein, ficar pessoal? Obrigado horas mesmo, conversando, uma demais. super aula, Uma né? aula, cara. É um papo que a gente podia conversar aqui horas, né? Eu acho que merece um novo episódio, um episódio 2, para continuar sobre isso. Fica o gostinho de quero mais. Mas infelizmente a gente está batendo o nosso horário aí também. Não sei se vai ter o capítulo 2, se o Hamilton disse que. Mas enfim, vamos rezar que tenha. Né? E você que está assistindo aí então, como eu disse, segue o nosso canal, segue a BBS, segue os nossos convidados, tá os links na descrição. E até a próxima então, gente.